Nós vamos fazer a leitura dos versos 11 a 13. Eu tenho falado em porções menores, para que dê tempo de tratar de todas as coisas sem necessidade de interferir no horário da escola dominical. Então, por isso eu estou pregando em porções bem curtas do livro dos Juízes, e não será diferente hoje. Juízes 2, de 11 a 13. Eu peço que essa leitura os irmãos apenas acompanhem. A palavra do nosso Deus, santa, inspirada e perfeita, nos diz: Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus que nos abençoe nessa noite, nessa manhã, e nos conceda graça para entendermos a sua palavra. Deus bendito, nós te louvamos, porque o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus grande e temível, acima de todos os deuses, Senhor de todas as nações, aquele que não tem domínio sobre alguns aspectos da criação, como eram os deuses pagãos, mas o Deus que domina sobre tudo. Como nós lemos e cantamos, nos céus está o nosso Deus e tudo faz conforme lhe agrada. O Senhor tem domínio sobre todas as coisas, o Senhor é de fato Deus nos céus, na terra e em todos os lugares. Não há quem possa se comparar ao Senhor. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, que tua palavra nos ensina essa verdade tão claramente, verdade cristalina, tão perfeita. Nós sabemos da nossa natural tendência a nos rebelarmos contra o Senhor e andarmos após os ídolos. É por isso que nós te pedimos misericórdia, ó Deus, que ao ouvirmos a pregação da tua palavra, ao sermos instruídos por ela, que o Senhor, pelo teu Espírito, nos livre dos ídolos que se levantam nas profundezas do nosso coração. O coração é uma terra que ninguém tem acesso, nem nós mesmos, a não ser o Senhor. O Senhor sonda e conhece os nossos corações, e é por isso que nós te pedimos: ajuda-nos, ó Deus, a enxergar, a contemplar os ídolos falsos do nosso coração e a derrubarmos esses altares terríveis, para que o Senhor reine de maneira absoluta. Tu que já és o dono da nossa vida, que nós te reconheçamos em todas as esferas e áreas da nossa vida, inclusive no nosso coração. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu tenho dito, o livro dos Juízes possui uma grande introdução, e nós ainda estamos nessa grande introdução, que vai do capítulo 1 até ao capítulo 3, versículo 6. Então, a primeira parte do livro dos Juízes é uma grande introdução em que Deus ensina algumas coisas a respeito do que vai acontecer na parte mais extensa do livro, que vai do capítulo 3 até o capítulo 16. Essa grande introdução é dividida em duas partes, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 5, nós lemos a respeito do fracasso militar de Israel. Apesar de experimentar vitórias no início, apesar de obter bom êxito no início de seu assentamento na terra de Canaã, infelizmente os israelitas acabaram fracassando em seus empreendimentos. Eles não foram adiante e não conseguiram conquistar toda a terra. Ainda existiam povos pagãos, povos cananitas, que habitavam no meio do povo de Deus e, em alguns casos, até mesmo tinham o controle, o domínio daquelas regiões. E é por isso que a segunda sessão do livro, do capítulo 2, versículo 6, até o capítulo 3, versículo 6, é por isso que essa sessão funciona como uma espécie de explicação para o fracasso militar de Israel. Nós lemos ainda no capítulo 1 que Israel acreditava que o seu fracasso militar era provocado pela tecnologia militar dos povos que enfrentavam. Eles dizem que o narrador, o escritor do livro, afirma que os da tribo de Judá não conseguiram destruir algumas nações, vencer algumas nações, porque aquelas nações tinham carros de ferro. E ali o narrador não está dando a sua posição a respeito do que tinha acontecido, mas está apresentando o ponto de vista do povo de Deus, dos israelitas. Eles atribuíam o seu fracasso
a tecnologia militar superior de seus adversários e inimigos. Eles acreditavam piamente que era por isso, mas quando nós lemos a história do povo de Deus, tanto a história pregressa, do período ali ainda no Egito, quanto a história posterior, fica muito claro para nós que essa explicação é uma explicação falsa, é uma desculpa esfarrapada, como nós costumamos afirmar. Porque parem para pensar, uma nação, um povo, melhor dizendo, um povo que vivia como escravo no Egito, tinha condições de destruir, de vencer o exército mais poderoso daquela época, o exército de Faraó, o exército egípcio, e ainda assim eles saíram vencedores, não é verdade? Porque o próprio Deus destruiu os exércitos de Faraó no Mar Vermelho. Ou paremos para pensar nas nações que existiam em Canaã. Eram nações que viviam em cidades com muros, cidades amuralhadas, fortes, poderosas, e ainda assim Israel venceu aquelas nações. E por que eles o fizeram? Porque o Senhor estava com ele, como o episódio de Jericó nos deixa muito claro. E depois, quando nós seguimos lendo as histórias das guerras do povo de Deus adiante, nós observamos que derrota e vitória não dependem especificamente de tecnologia militar, quando nós estudamos a história de Israel. Depende da ação do Senhor. Se Deus deseja abençoá-los, se Deus está com eles para bem, eles eram vencedores. Mas quando eles se rebelavam contra o Senhor, quando eles abandonavam a Deus e iam após os ídolos, o resultado, no final das contas, era fracasso. E é isso que nós lemos na segunda grande sessão do livro dos Juízes, do capítulo 2, versículo 6, até o capítulo 3, versículo 6. Aqui nós lemos a respeito do fracasso religioso de Israel. E o que está por detrás do fracasso militar, do capítulo 1 e parte do capítulo 2, é exatamente esse fracasso religioso. Israel foi incapaz, por causa de sua rebeldia, de permanecer fiel à aliança com Deus. E como resultado de suas constantes quebras, como resultado de suas constantes infidelidades, o Senhor Deus deixou que os seus adversários, os adversários de Israel, triunfassem sobre o povo do Senhor. Israel fracassou, portanto, em seus empreendimentos militares, porque religiosamente se tornou o povo que deveria destruir. Há autores que chamam esse processo de cananização. Israel foi gradativamente assumindo os costumes, as crenças, os valores e a religião dos povos que deveria destruir. Já no início dos Juízes, nós vemos parte desta adoção à cultura cananita. Quando eles vão lá, naquele episódio, destruir Adoni-Bezeque, em Juízes 1, de 5 a 7. Mas agora, o processo de cananização está praticamente completo. Porque além de adotar a ética pagã daqueles povos, o sistema de punir seus adversários, como nós lemos em Juízes 1, de 5 a 7, eles também adotaram seus deuses. Eu repito, porque Israel se tornou o povo que deveria destruir, religiosamente se tornou o povo que deveria destruir, foi que Israel fracassou em seus empreendimentos. Agora nós chegamos na parte do livro, eu já falei para os irmãos até o versículo 10 do capítulo 2, mas agora nós chegamos naquela parte, a partir do versículo 11, e essa sessão vai do versículo 11 até o versículo 19, que estabelece uma espécie de padrão, uma espécie de ciclo que vai cada vez se tornando mais grave, vai cada vez se tornando mais terrível e que funciona como um padrão, uma estrutura, um frame para as narrativas que serão apresentadas nos capítulos 3 a 16 de Juízes. Depois os irmãos podem fazer isso, se olharem do versículo 11 ao versículo 19 do capítulo 2, nós temos uma espécie de padrão que vai se repetir no decorrer das histórias individuais dos juízes que são descritos neste livro. Este ciclo pode ser assim descrito. Ele começa com a apostasia de Israel, os filhos de Israel fazem o que é mal aos olhos do Senhor. A segunda parte do ciclo, ou o segundo elemento, é o juízo divino, através de
estrangeiros opressores, quando Deus levanta pessoas para oprimir o seu próprio povo, passa pelo arrependimento, o povo geme diante das dificuldades, diante da terrível opressão, e o Senhor Deus, através de um juiz, concede livramento. E então o ciclo volta a se repetir, uma apostasia ainda mais grave e toda essa repetição. Portanto, apostasia, juízo, arrependimento, livramento e novamente apostasia, fazendo ainda pior do que fizeram seus pais, como nós lemos no versículo 19. O primeiro elemento deste ciclo é o que nós temos aqui nos versículos que nós lemos, do versículo 11 ao versículo 13. E ele descreve a apostasia de Israel, o pecado, o grande problema do povo de Deus, como a idolatria. No processo de adoção da cultura cananita, isto é, no processo de cananização do povo de Deus, eles acabaram por seguir os deuses dos povos que deveriam eliminar. E aqui, nesses versos, o autor inspirado nos fornece uma descrição detalhada do grave pecado de Israel. Essa descrição tem dois aspectos, os irmãos podem notar, e à medida que eu for fazendo a exposição, isso vai ficar claro. Essa descrição do autor bíblico contém dois aspectos. Ele apresenta o que os israelitas fizeram com relação aos ídolos e o que os israelitas fizeram com relação ao Senhor. O texto, portanto, mostra quão perigosa é a idolatria. É um pecado que está sempre, desde o início da história do povo de Deus em Canaã, é um pecado que está sempre assediando o povo de Deus, tentando os crentes. Mostrando, portanto, o autor, como nós sempre somos tentados a cair em idolatria, apesar de muitas vezes não percebermos isso, mesmo quando pensamos que estamos livres deste pecado. Mas foquemos aqui no texto, observando as duas partes fundamentais aqui do texto. Primeiro, Israel e os ídolos. Comecemos falando sobre o modo como os israelitas se relacionaram com os deuses dos povos que os rodeavam. Como eu disse, o autor faz uma descrição detalhada, embora sucinta, mas uma descrição detalhada do pecado do povo de Deus. E aqui, para descrever a relação de Israel com os ídolos, o autor utiliza algumas expressões. E a primeira delas é a que aparece no versículo 11. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Essa primeira expressão resume o apreço, o apego de Israel para com os ídolos. Essa ação, no final das contas, era algo que era mal perante o Senhor. Ela será repetida diversas vezes nas narrativas no centro do livro, nos capítulos 3 a 16. Podem observar, cada ciclo de um juiz diferente começa com essa expressão. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor ou perante o Senhor. Ou tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. E essa expressão é fundamental porque ela tem relação com dois versos que aparecem no final do livro dos Juízes. Em Juízes 16, versículo 6, e em Juízes 21, versículo 25, nós lemos aquele verso famoso: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Vejam, eu estou afirmando para os irmãos que existe uma relação entre Juízes 2:11, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e estes dois versos que aparecem nas narrativas finais do livro dos Juízes, inclusive o verso final, Juízes 21, 25. Só que como nós podemos estabelecer essa relação? As nossas traduções não nos permitem ver a relação entre os dois versículos. É por isso que algumas explicações aqui são necessárias. Deixe-me dizer para os irmãos, tanto Juízes 2:11 quanto Juízes 16:6 e 21:25 usam uma palavra que não aparece nas nossas traduções, que é o substantivo olhos. Os olhos. Esse substantivo aparece tanto em Juízes 2:11 quanto em Juízes 17:6 e Juízes 21:25. De tal maneira que nós poderíamos traduzir assim, Juízes 2:11. Os filhos de Israel fizeram o mal perante os olhos do Senhor. Essa seria uma tradução, julgo eu, mais apropriada. Os filhos de Israel fizeram o mal perante os olhos do Senhor.
Já Juízes 17, 6 e 21, 25, poderiam ser traduzidos dessa maneira: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o certo perante seus olhos. Cada um fazia o certo perante os seus olhos. Conseguem ver agora a conexão? Fazer o mal perante os olhos do Senhor, fazer o certo perante os nossos próprios olhos. A conexão, portanto, nos mostra que aquilo que Israel julgava certo e bom, na verdade, era mal aos olhos do Senhor. Na idolatria de Israel, portanto, nós encontramos a verdadeira essência de nossa rebelião contra Deus. Nós chamamos certo e bom aquilo que Deus afirma ser mal. Não foi exatamente esse o pecado de Eva, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6? O que Deus havia falado a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal? Que eles não deveriam comer daquela árvore, porque no dia em que comessem, na verdade ele estava se dirigindo a Adão, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Portanto, se Deus diz que não se deve comer da árvore, comer do fruto era algo mau e pecaminoso aos olhos do Senhor. Mas como Eva viu o fruto? Gênesis 3,6 nos diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Aqui está a raiz de todos os nossos pecados. Nós afirmamos que aquilo que Deus diz que é mal, aquilo que é mal aos olhos do Senhor, na verdade nós consideramos como algo certo, como algo bom. Eva fez exatamente isso. Em sua idolatria, afinal de contas, ela tentou usurpar o lugar de Deus, ela se tornou o seu próprio Deus. Em sua idolatria e rebelião contra Deus, ela afirmou o exato contrário do que Deus havia afirmado. Para ela, a árvore era boa para se comer. Em outras palavras, Eva fez o que era certo aos seus próprios olhos. Portanto, irmãos, todo pecado, inclusive a idolatria, pode ser resumido de maneira muito simples. Somos nós dizendo para Deus: eu sou Deus, eu mesmo, eu tenho o direito e a autoridade de determinar e fazer aquilo que aos meus olhos julgo certo e bom. É isso que o nosso pecado é uma revolta contra Deus. Somos nós dizendo que Deus não tem direito sobre a nossa vida, controle sobre a nossa vida. Somos nós nos prostrando diante dos ídolos que nós construímos. Em outras palavras, Israel, ao fazer o que era certo aos seus próprios olhos, naqueles dias em que não havia rei, cada um fazia o que era reto, bom, certo aos seus próprios olhos, na verdade estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Portanto, irmãos, com este pecado nós aprendemos que só Deus pode determinar o que é certo e bom. E Deus faz isso em sua palavra, revelando-nos a sua vontade de maneira soberana na palavra escrita como nós a temos hoje. Nós não temos esse direito quando nós agimos de acordo com as inclinações do nosso coração, determinando nós mesmos aquilo que é bom para nós, aos nossos próprios olhos, nós estamos fazendo aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Mas vejam que esse não é o único verbo para descrever a idolatria de Israel. O autor dos Juízes, a relação de Israel com os ídolos, o autor dos Juízes também utiliza o verbo servir, no versículo 11, pois serviram aos Baalins, e no versículo 13, deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Notem que aqui nós temos um contraste entre a geração de Josué e a geração dos anciãos que viveram depois de Josué e as gerações posteriores. Como que o versículo 7 de Juízes 2 nos afirma que procederam Josué e os anciãos e aqueles que viviam sob sua autoridade? Eles serviram o Senhor. O povo de Deus serviu a Deus. Mas após a morte daquela geração, daqueles anciãos, o povo de Deus começou a servir aos ídolos. Eles trocaram o Senhor e passaram a servir aos deuses cananitas, Baal e Astarote. Há tanto o plural de Baal aqui no versículo de número 11, Baalins, quanto o plural de Astarote no versículo. Na verdade, a palavra Astarote é uma palavra plural, é um substantivo plural. E provavelmente o autor está falando aqui das manifestações locais de Baal. Baal tinha nomes distintos nas várias regiões de Canaã. Mas o ponto é que Israel estava se prostrando diante destes falsos deuses.
Eles estavam servindo aqueles falsos deuses. Ao utilizar o verbo servir, o autor está evocando a ideia de servidão ou de escravidão. Na verdade, irmãos, a Bíblia diz que Israel era servo ou escravo do Senhor. Lá em Levítico capítulo 25, versículo 55, isso está muito claro. Deus resgatou, isto é, pagou o preço, Deus resgatou Israel da escravidão no Egito e fez de Israel o seu próprio servo. Mas como nós aprendemos nas Escrituras, servir a Deus, ser escravo do Senhor é a verdadeira liberdade. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que nos diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus nos resgatou da escravidão do pecado e nos tornou seus servos. E isto é a verdadeira liberdade. Mas Israel abandonou o serviço a Deus, a obediência ao Senhor, para se prostrar diante de deuses falsos. Eles não foram tirados do Egito para andarem de acordo com seus próprios padrões, mas para servirem ao Senhor. Conforme nós lemos em Êxodo capítulo 19, versículo 5, Israel era a propriedade peculiar de Deus dentre todos os povos. Eles pertenciam a Deus, eles eram do Senhor, mas eles decidiram trocar o serviço a Deus, a escravidão ao Senhor, que é verdadeira liberdade, para servir aos deuses, e isso é, de fato, escravidão. Israel pertencia ao Senhor, mas todas as vezes que aquele povo não dava ouvidos à voz de seu real Senhor e Mestre, a voz de Iavé, o Deus da aliança que os resgatara do Egito, eles se submetiam à escravidão e serviam a outros deuses. Foi isso que Israel fez. Trocou o Deus que os libertou pelos deuses que simplesmente mantinham-nos escravos, ainda que fossem uma nação. Mas notem que ainda há dois verbos para descrever a relação de Israel com os deuses aqui, com os ídolos pagãos. No versículo de número 12, o autor diz que eles se foram após outros deuses. Vejam aí, eles deixaram o Senhor Deus de seus pais que os tirara da terra do Egito e foram-se após outros deuses. Quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei impressionado com o verbo que é utilizado aqui e que é traduzido por foram-se. O verbo é o verbo halak, que frequentemente é traduzido nas Escrituras como andar. Os irmãos se recordam como esse verbo é costumeiro nas Escrituras para descrever a relação de Deus com o seu povo? Deixe-me dar alguns exemplos para os irmãos. Quando o Senhor criou o casal, o que ele fazia de acordo com Gênesis capítulo 3? Na hora da viração do dia, Deus vinha até o jardim para andar com eles, para manter comunhão com eles. A mesma coisa é dita a respeito de Enoque. O que Enoque fez? Enoque andou com Deus. Mas agora, meus irmãos, este verbo que é utilizado para descrever comportamento muitas vezes, mas especialmente comunhão com Deus, é utilizado para descrever o que Israel fez com os deuses daqueles povos pagãos. Israel manteve comunhão, deixou de andar com o Senhor para andar com aqueles falsos deuses, para manter comunhão com aqueles falsos deuses. E isso nos ensina uma verdade muito básica: se nós não andamos com Deus, nós haveremos de andar com algum ídolo. Ninguém anda sozinho. Ninguém anda sozinho. Se nós não andamos com Deus, nós haveremos de andar com algum ídolo. E foi exatamente isso que Israel fez. Ele deixou de andar com o Senhor. E Deus várias vezes diz isso ao seu povo: olha, vocês devem temer o meu nome, guardar os meus juízos, andar nos meus caminhos. Mas Israel abandona essa comunhão com Deus para seguir após os ídolos, para andar após outros deuses dos povos que os cercavam, que estavam ao seu redor. E por fim, o autor diz que eles os adoraram, eles foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram. Ao contrário, eu estava lendo um comentarista e achei interessante a afirmação que ele fez, é que nós temos o hábito de acreditar que adorar, especialmente com a influência dos movimentos pentecostais e carismáticos, de que adorar é permanecer com as mãos erguidas, fazendo essas coisas na presença de Deus. Mas era o exato oposto naquela época.
Quando nós lemos o verbo adorar, ali nós estamos observando algo que pode ser resumido a se prostrar diante de alguém. E esse tipo de verbo era usado no contexto das cortes reais, quando os súditos compareciam diante de seus superiores, de seus reis, daqueles que os governavam, e se prostravam diante dele. Isso é muito semelhante à expressão que os povos que possuem monarquia dizem quando estão diante de seus reis: viva o rei, ou viva a rainha. Essa é a ideia, é de prestar homenagens, é de mostrar que aquele diante de quem nós estamos é o nosso superior, é grande, é majestoso. Portanto, quando o texto diz que Israel serviu aos deuses daquelas nações, o texto está nos ensinando que Israel abandonou, deixou de celebrar a majestade e a grandeza de Deus, conforme nós lemos no Salmo 93, está revestido de glória e de majestade, para se prostrar, para adorar deuses que na verdade Deus não são. Vejam que coisa terrível. Israel se voltou para os ídolos, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, mantendo comunhão com eles, adorando-os. E no final das contas, nós chegamos na segunda parte, que é exatamente o fato de que, ao fazer isso, Israel estava abandonando ao Senhor. O que Israel fez com relação ao Senhor? Essa é a segunda parte que nós podemos observar aqui no texto. E o autor utiliza duas expressões para descrever a maneira como Israel se portou com relação ao Senhor, o seu Deus. O primeiro verbo utilizado é a expressão que aparece tanto no versículo 12 quanto no versículo 13. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, no versículo 12. E no versículo 13, porquanto deixaram o Senhor. O pecado de Israel, portanto, para com o Senhor, seu Deus, era na verdade um pecado de apostasia, de abandono. Eles são descritos antes como um povo que já não conhecia mais a Deus. E isso no versículo 10 de Juízes capítulo 2. Mas esse conhecimento não era um conhecimento, a falta de conhecimento intelectual, era a falta de compromisso pactual com Deus. Eles desprezaram o Senhor. Eles começaram a tratar os poderosos feitos do Senhor como coisa de somenos. E qual foi o resultado? O resultado foi apostasia. Não se enganem, meus irmãos, quando nós não tratamos com a devida importância aquilo que Deus fez por nós, quando nós, ainda que saibamos falar a respeito do que Deus fez, porque nós podemos observar tanto Gideão quanto Jefité, em Juízes capítulo 6 e em Juízes capítulo 11, falando a respeito dos feitos do Senhor. Especialmente Jefité, ele conhecia intelectualmente, mas ele não dava atenção para aquilo. Ele não tinha compromisso com o Deus do qual ele tanto tinha ouvido falar. E o resultado deste descompromisso, desta falta de preocupação, deste desprezo para com aquilo que o Senhor já fez por nós, impulsionou Israel, fez com que Israel apostatasse do Senhor. Eles deixaram o Senhor seu Deus. Eles deixaram o Senhor seu Deus. Mas a maneira como o autor fala mostra a loucura deste pecado de Israel. Vejam, no versículo 12, eles deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito. O autor faz questão de dizer que tipo de Deus ou qual Deus Israel estava deixando. Não era um Deus qualquer, os deuses derrotados dos egípcios. Não eram os deuses fracassados de Canaã. Não, eles estavam deixando o Deus que já havia manifestado o seu poder, que já havia resgatado o seu povo, que já havia, por sua providência, interferido de maneira miraculosa na história de seu povo, no evento que nós chamamos Êxodo. Israel não estava deixando qualquer Deus, estava abandonando um Deus que adquirira renome, porque quando Israel chega na terra de Canaã, o que Raabe diz? Nós ouvimos falar do que o Senhor fez por vocês. Essa notícia tinha se espalhado, o poder do Senhor, as manifestações poderosas do braço estendido de Deus, de sua mão poderosa. Israel abandonou aquele que lhe havia resgatado.
O ato de Israel é completamente insensato, pois estão abandonando um Deus que já se mostrou gracioso e poderoso. Afinal, fez com que um povo escravizado, oprimido sob uma dura tirania, a tirania dos egípcios, se tornasse uma nação e desapossasse outras nações. Eles não estavam abandonando qualquer Deus, mas o Deus que já havia se mostrado o único Deus vivo e verdadeiro. Mas no versículo 13, o autor diz que eles deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Eles trocaram Deus por Baal e Astarote. Vejam, de maneira bem resumida aqui, a adoração a Baal e suas consortes são três. Às vezes Anate, às vezes Azerá, às vezes Astarote. A adoração a Baal e suas consortes envolvia atos litúrgicos lascivos, imorais. Por quê? Nos épicos cananitas, nos mitos cananitas, há uma história de que Baal entrou numa batalha contra o seu arqui-inimigo, que se chama Mot, o deus do submundo. E o que aconteceu? Baal morreu e ficou lá no submundo. Mas o que acontece? A consorte de Baal, Anate, encontra Mote e assassina numa das cenas mais violentas da mitologia cananita, que foi descoberta na cidade de Ugarit, e assassina Mote. E após o assassinato de Mote, o que acontece com Baal? Baal ressuscita. E após Baal ressuscitar, ele se acasala, ele mantém relações sexuais com Anate, e durante o período de morte de Baal havia seca. Mas quando Baal se relaciona com Anate novamente, o que acontece com a terra? Volta a chover e a terra se torna frutífera, volta a vicejar. E o que os cananitas pensavam? Bom, já que as chuvas são o resultado do encontro anual de Baal com a sua consorte, o encontro para se relacionar sexualmente, como nós vamos adorar Baal? Ora, existe maneira melhor de adorar Baal do que imitando o seu ato sexual? Então, nos cultos a Baal, o que acontecia? Eles praticavam orgias, relações sexuais imorais, aquilo que nós chamamos de prostituição cultual ou litúrgica. Israel abandonou a Deus para seguir esses deuses. E sabe o que é impressionante, irmãos? É que ao fazer isso, Israel está dando as costas, está desprezando o juízo de Deus. Porque eu não sei se os irmãos se recordam, mas em uma ocasião anterior, em Números capítulo 25, Israel já havia se envolvido com a adoração a Baal, no episódio de Baal Peor. Lembram-se disso? Quando Israel se relaciona com as moabitas e midianitas, o episódio de Baal Peor. E o que foi que Deus fez por causa daquele episódio? Moisés mandou enforcar os líderes tribais das 12 tribos de Israel, e milhares de pessoas, talvez eu esteja equivocado com o número, mas se eu não me engano, são 24 mil pessoas, foram mortas por causa da praga que o Senhor enviou. E a praga só foi cessada quando a Finéias, o sacerdote, atravessou com uma lança um homem israelita que estava se relacionando com uma mulher midianita. Vejam, quando Israel deixa o Senhor para servir os ídolos, o que Israel está dizendo para Deus? Eu não temo o seu juízo. Aquilo que o Senhor fez no episódio de Baal de Peor, matando milhares de pessoas, eu não temo aquilo. Vejam que absurdo, Israel se esqueceu do juízo de Deus. Ou pior do que isso, eles sabiam, eles conheciam o juízo de Deus, mas eles tripudiaram. Eles disseram, eu não tenho medo disso. Isso é muito parecido com os homens pós-diluvianos. Eu não sei se os irmãos se recordam, mas após o dilúvio, o que é dito no episódio da Torre de Babel? Os homens foram habitar numa planície. O que eles estavam dizendo para Deus? Nós não tememos o juízo do Senhor. Pode mandar chuva que nós não vamos para o alto, nós vamos morar na planície. Nós não tememos o juízo do Senhor. É a mesma coisa que Israel está fazendo aqui. Eles deixaram a Deus, e isso significava desprezo para com o Senhor e para com os seus juízos. O pecado, meus irmãos, endurece o nosso coração, deixa-nos obstinados e nos torna zombadores de Deus e de seu juízo. É isso que Israel estava fazendo. Aquilo não vai acontecer de novo.
Deus não vai nos julgar como nos julgou, não importa, nós vamos nos envolver com essas práticas pecaminosas, com essas práticas impuras, que em alguns casos envolviam não apenas relações sexuais, mas até mesmo o sacrifício de seus próprios filhos. O sacrifício de crianças está associado a Moloque, mas também a Baal, conforme nós aprendemos em Jeremias capítulo 19. Foi isso que Israel fez. Deixou Deus para servir estes deuses. E o verbo final que é utilizado é que eles provocaram o Senhor à ira. Mas isso será tema de um próximo sermão. Em suma, meus irmãos, quando nós lemos este texto, nós percebemos que Israel abandonou o Senhor e serviu falsos deuses. Algo completamente insensato, estúpido e inesperado para qualquer leitor dos textos bíblicos. Porque parem para pensar, existe alguma nação que abandone os seus deuses? Jeremias diz algo que me chama a atenção em Jeremias capítulo 2, versículo 10, a partir do versículo 10. Jeremias diz o seguinte: passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Alguma nação troca os seus deuses? Os cananitas foram destruídos por Israel, muitos deles. Mas eles trocaram Baal por Yahvé? Não, eles não fizeram isso. Nós ouvimos de Raabe e alguns outros, mas os cananitas se endureceram, eles não queriam o Senhor Deus, mesmo sendo derrotados. Os egípcios trocaram os seus deuses pelo Senhor, mesmo sendo derrotados. Eles não fizeram isso. Mas o profeta segue dizendo: todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e aterrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo, os males que são descritos em Juízes 2, de 11 a 13. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Foi exatamente isso que Israel fez. Eles trocaram a fonte, o manancial das águas vivas, por uma cisterna que não retém as suas águas. Há um episódio bíblico que me chama a atenção, que é o episódio do rei Amazias, em 2 Crônicas, capítulo 25. Amazias vai para a batalha, derrota os edomitas, volta para casa. O que ele faz com os deuses dos edomitas? Os derrotados. Ele toma aqueles deuses, leva para casa e os adora. Mas que coisa mais louca, estúpida! Você trocou aquele que lhe deu a vitória por o Deus que não pôde salvar o seu próprio povo, pelo derrotado. Foi isso que Israel fez. Eles serviram aos ídolos, abandonando o verdadeiro Senhor. Mas talvez você esteja se perguntando: o que isso tem a ver conosco? Afinal de contas, os cristãos evangélicos não fazem imagens. Logo, nós costumamos pensar, não corremos riscos com relação a esse pecado. Mas será que isso é verdade, irmãos? O que é idolatria? Para muitos de nós, idolatria é prostrar-se diante de uma imagem de escultura. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia nos ensina? Será que idolatria, biblicamente falando, é apenas dobrar-se diante de um ídolo tangível, palpável, um ídolo que nós podemos tocar? Nós aprendemos de acordo com as Escrituras que não. Várias passagens da Bíblia mostram que os ídolos são muito mais sutis do que aquilo que nós costumamos imaginar. Em Filipenses 3,19, o apóstolo Paulo fala que o Deus daqueles indivíduos era o ventre. Em Efésios capítulo 5 e em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo chama a avareza de idolatria. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, o Senhor Jesus Cristo diz que nós não podemos servir a Deus e as riquezas, tornando a riqueza um ídolo. E em Ezequiel capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 9, como nós lemos, nos é dito, na verdade até o versículo mais adiante, mas especialmente do verso 1 ao versículo 7, nós lemos que é possível que existam, e na verdade existem, ídolos que são levantados dentro do nosso coração. É por isso, meus irmãos, que nós devemos tomar muito cuidado. O pecado que assediou Israel é o pecado que ainda hoje nos assedia. A idolatria é um perigo constante, e nós poderíamos, portanto, defini-la como aquilo que nós amamos mais do que a Deus. Isso é um ídolo. Qualquer coisa
inclusive coisas lícitas, às quais nós dedicamos o nosso amor supremo, o nosso maior amor, isso é o nosso ídolo. Pode ser o dinheiro, podem ser políticos, filhos, o nosso trabalho, lazer. Todas essas coisas que são lícitas podem se tornar os nossos ídolos se nós dedicarmos a eles o nosso amor mais profundo. Um teste bastante simples para você descobrir os ídolos do seu coração. Um teste baseado em Mateus capítulo 6, versículo 24. Quando você está diante de uma decisão delicada e você precisa tomar uma decisão entre agradar a Deus, isto é, obedecer a sua palavra, ou agradar alguém ou alguma outra coisa, a quem você escolhe? Pelo que você se decide? A quem você deseja agradar? Esse teste é muito simples, eu posso dar um exemplo muito prático. Quando nós estamos diante de uma situação difícil com aqueles debaixo da nossa autoridade, os pais com seus filhos, as autoridades eclesiásticas com os membros da igreja, quando nós estamos diante de uma decisão delicada, por exemplo, de executar disciplina, a quem nós desejamos agradar? Se nós desejamos agradar a Deus, conforme Ele se revelou em Sua palavra, o Senhor é o nosso Deus. Mas se nós desejamos agradar aos nossos filhos, ou aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, ali está o nosso Deus. Ali está o nosso ídolo. É muito simples, irmãos. E percebem como isso é um pecado que nos assedia constantemente? Que está sempre nos tentando, fazendo com que nós tentando nos afastar de Deus, abandonar o Senhor. E isso, portanto, é muito simples. Ou um outro exemplo. Quando você está diante do que fazer com os seus recursos financeiros, você decide agradar a Deus ou agradar o seu coração cobiçoso? Muito simples, aí está o ídolo do seu coração. O Dr. Martin Lloyd Jones diz que aqueles a quem nós abandonamos por último, é quem nós servimos, é quem nós verdadeiramente amamos. Quando nós temos um problema financeiro, quem nós abandonamos primeiro? É Deus ou não é Deus, irmãos? Sejamos honestos. Quem é nosso ídolo? É ou não é o dinheiro? Quem é o nosso Senhor? É o Deus que se revela nas Escrituras? Ou a avareza e o medo que está no nosso coração de sermos fiéis ao Senhor? Percebem como o pecado da idolatria não era um problema unicamente de Israel? É um problema que nos atinge ainda hoje. Ele está sempre nos assediando. E com base nisso eu gostaria de fazer algumas aplicações. A primeira delas com relação ao pecado que afetou Israel, o culto da fertilidade, a adoração a Baal e a Astarote. Um comentarista afirmou o seguinte, que o culto da fertilidade, que eram os cultos oferecidos àqueles deuses pagãos, tinha como objetivo ou como preocupação principal assegurar ao adorador, abre aspas, uma grande família, rebanhos e manadas e colheitas abundantes. Tudo isso está conectado à prosperidade material, fecha aspas. Percebem qual era o objetivo do culto da fertilidade, do culto a Baal e suas consortes? Eu quero ter uma família numerosa, eu quero ter muitos rebanhos e manadas, dinheiro, tudo isso conectado à prosperidade material. Isso tem ou não tem relação com o nosso tempo? A conexão aqui é evidente entre o baalismo e uma teologia que infesta as nossas igrejas, inclusive igrejas presbiterianas, muitas delas. A teologia da prosperidade, que é o materialismo com roupagem cristã. É o materialismo com roupagem cristã. Isso se assemelha ao culto a Baal. Quantas pessoas vêm à igreja porque querem uma família numerosa, querem cuidar de seus relacionamentos familiares? E veja, irmãos, eu não estou dizendo que nossa família deve ser bagunçada, não. Mas se você procura a igreja porque você quer ter aquela família dos sonhos, da foto do Instagram, porque você quer ficar rico, porque você deseja rebanhos, manadas, colheitas abundantes, muito dinheiro na conta, você não está servindo a Deus, você está servindo a Baal. Era isso que os israelitas faziam. Eles buscavam aqueles deuses porque queriam prosperidade material. E quantas pessoas estão indo à igreja por causa disso? Não por causa do Evangelho, a palavra da verdade que nos traz salvação, mas porque querem coisas materiais. Não é isso agora a teologia coach? Pronto, a teologia coach é baalismo. É baalismo travestido de
cristianismo. É o transgenderismo teológico, isso daí. Não passa disso. São pessoas que se afirmam cristãs, são pessoas que afirmam servir a Deus, mas na verdade o culto que eles estão prestando é o culto da fertilidade moderno, da prosperidade material, é o materialismo piedoso. Eu não estou dizendo que Deus não abençoa materialmente o seu povo, que Deus não concede bênçãos materiais e uma família abençoada. Não é isso que eu quero dizer, mas o problema é quando isso se torna o nosso objetivo primordial. Quando nós tornamos essas coisas os nossos ídolos e deixamos de agradar a Deus. No final das contas, nós estamos servindo não ao Deus verdadeiro, mas nós estamos servindo um ídolo que poderia muito bem ser chamado de Baal e Astarote. Uma segunda aplicação, e com essa eu encerro. Meus irmãos, a idolatria é fascinante. A idolatria é fascinante. Sabem por quê? Porque ela nos dá a sensação de que nós estamos no controle. Não é verdade? O que as pessoas fazem com o ídolo? Elas colocam no andor, levam de um lugar para o outro. Se o ídolo quiser comer, é ele quem tem que dar. Não é assim? Eu me lembro de uma senhora da Bahia que uma vez estava pedindo para o ídolo casamenteiro dela lhe dar um marido, não deu, ela colocou de cabeça para baixo, falou, nunca mais eu te dou comida. Pronto, o ídolo te dá a sensação de controle, não é verdade? A idolatria é fascinante porque nos dá a sensação de controle. A idolatria nos destrói. Os ídolos nos dominam, mas eles fazem isso dando-nos a impressão de que estamos no controle de nossa vida. É por isso que a idolatria nos fascina tanto. Quando nós servimos aos ídolos, nós pensamos que estamos no controle. Nós pensamos que estamos no controle. Pense em Baal e Astarote. Eles eram ídolos terríveis, que subjugavam os seus adoradores, mas eles davam permissão para que os seus adoradores, os seus fiéis, concedessem-lhe um culto vibrante, alegre, impressivo. Lembram dos profetas de Baal dançando? Olha, aquilo era muito alegre, parecia um culto de nossa época, de muitas igrejas de nossa época. Eles permitem um culto alegre, expressivo, era um culto de arrepiar. Podem ter certeza disso. Baal permitia isso. Além disso, Baal permitia uma ética frouxa. Ora, se Baal tem 3 esposas, por que eu também não posso ter? Se Baal, para trazer fertilidade, se relaciona com sua consorte, por que eu não posso fazer o mesmo? O ídolo nos dá a sensação de controle, mas com Deus não é assim que acontece. Deus não permite que nós o cultuemos do jeito que achamos mais agradável e melhor, do jeito que nos arrepia. Deus demanda submissão à sua palavra, ao contrário de Baal. E quanto ao padrão de conduta, Deus demanda de nós santidade. Baal e Astarote permitem um culto sensual e um estilo de vida que satisfaz os prazeres da carne. Deus demanda de nós santidade de culto e de vida. É por isso que é muito fácil abandonar a Deus para seguir aos ídolos. É por isso que a idolatria é tão fascinante. Mas deixe-me dizer, meus irmãos, tomem cuidado, não se enganem. Os ídolos podem até nos fascinar com a sensação de controle que eles nos concedem. Mas no final das contas, o fim da idolatria é destruição. Semelhantes aos ídolos se tornam aqueles que os fazem e que neles confiam. O ídolo é morto, porque não pode ver, não pode ouvir e não pode falar. E aqueles que servem a ídolos se tornam mortos espiritualmente. Talvez você esteja fascinado com algum ídolo e irritado, porque Deus não permite que você faça o que você quer. Você não pode cultuar do jeito que você gosta e arrepia, mas do jeito que Deus demanda. Você não pode viver de qualquer jeito. Você precisa viver em santidade. Deus demanda essas coisas. Mas esse serviço que Deus demanda de nós é o que nos dá verdadeira liberdade. Por isso eu encerro com as palavras de João, em 1 João 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Que Deus tenha